A mulher que deixou a filha de 16 meses sozinha em casa para sair de férias. E quando ela volta, infelizmente, a filha já estava sem vida. Esse caso aqui é inacreditável e aconteceu em 2023, só que agora, em março de 2024, saiu a sentença dela, quanto tempo ela vai ter que passar presa. E vamos ver com detalhes como foi que isso aconteceu, como que descobriram tudo isso e, por último, a sentença agora que ela recebeu. Eu sou o Thiago Santos e para contar essa história a gente tem que ir para o estado de Ohio, nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Cleveland. Lá morava a Cristel Candelário, de 32 anos de idade. Alguns pontos que chamam logo a atenção nesse caso é que no momento que ela fez isso, ela estava trabalhando como professora substituta em uma escola primária lá de Cleveland. Ou seja, ela trabalhava com crianças também. E depois de ser presa, claro, que ela foi demitida dessa escola. Ela também tem uma filha mais velha, os pais dela ainda são vivos e depois que tudo isso foi descoberto, ninguém consegue entender por que ela não pediu ajuda para os pais, para eles ficarem, com a neta, ou para os próprios vizinhos ali que também foram entrevistados e disseram que se ela tivesse pedido ajuda, eles também ajudariam sem problema. Bom, foi em junho de 2023, no dia 6 de junho, que a Cristel Candelário resolveu viajar para 2 lugares. Um dos destinos eram praias em Porto Rico e o outro destino era a cidade de Detroit. Só que em vez de levar a filha junto ou deixar ela com alguém, de forma inexplicável simplesmente ela deixou a Jaylin Candelário de 16 meses sozinha em casa dentro de um daqueles cercadinhos para bebês. E sem remorso foi viajar, sem avisar ninguém. Não foi divulgado pela polícia onde que estava a filha mais velha dela quando a mãe saiu, mas se sabe que ela não estava ali nessa mesma casa. E aí o que acontece? 3 dias depois só de ela sair viajar, ela subiu uma foto em uma rede social dela, toda sorridente, lá em uma dessas praias que ela foi visitar em Porto Rico. E enquanto isso, a Jaylin estava sozinha em casa. E foram 10 dias assim. Durante esses 10 dias, ela não só colocou essa foto na praia, mas ela também subiu outras. Em uma delas, ela aparece visitando um parque temático do Star Wars, mais uma vez com um sorriso grande lá, enquanto a filha estava naquela situação. Mas tá, ela fez essa viagem dela, ela saiu no dia 6 de junho e voltou só no dia 16. Assim que ela chegou de volta, ela entra em casa e encontra a filha inconsciente nesse cercadinho ali. E obviamente que a situação que estava ali era bem complicada, ela estava toda suja, e a Cristel então faz uma ligação para o 911, para o número de emergência, dizendo que a filha não estava respirando. Os paramédicos vão até a casa e quando eles chegam lá, eles encontraram a Jaylin já sem vida. E infelizmente eles não conseguiram fazer mais nada para salvar ela. Os próprios paramédicos também deram depois uma descrição sobre o que eles viram naquele momento que eles entraram na casa, o cenário que nem dá para descrever aqui. E esses relatos deles também foram usados contra ela no tribunal e mais tarde a autópsia confirmou que o motivo da morte foi fome e uma desidratação severa. A Cristel foi presa já no dia seguinte, no dia 17 de junho de 2023, porque diante de tudo que a polícia e que os paramédicos viram, não tinham dúvidas, ela abandonou a filha ali e aquilo era um caso claro de negligência. Tudo isso depois se somou com as fotos que eles encontraram na rede social e ela passou a ser acusada de vários crimes. Aí os meses foram passando e agora, em 2024 já, em fevereiro, ela fez um acordo com a justiça americana e se ela se declarasse culpada, algumas das acusações iam ser retiradas. E foi isso que aconteceu. Ela se declarou culpada de homicídio e a sentença final foi marcada para o dia 18 de março. Antes dessa sentença final, a polícia foi falar com vizinhos, falou com os pais dela e claro que todo mundo tá sem entender ainda por que ela fez isso. Principalmente os pais, os avós da criança. No dia 18 de março de 2024, então, ela ficou frente a frente com o juiz e a defesa ainda tentou argumentar que ela estava em tratamento contra problemas mentais, mas isso não evitou que ela fosse condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E o juiz ainda deu uma declaração bem forte ali no final do julgamento e disse que assim como ela, que não permitiu que a Jaylin saísse do cercadinho, ela também não teria o direito de sair da cela dela. E a única diferença é que lá na cadeia ela vai receber água e comida, coisa que ela não deu para a filha. Ela também deu algumas palavras ali, se pronunciou, disse que estava arrependida e que estava rezando todos os dias para que os pais dela e as pessoas perdoassem isso que ela fez, mas o fato é que ela está agora com 32 anos e vai passar o resto da vida atrás das grades. Hoje eu vim falar sobre o caso Mércia Nakashima, mais uma vítima de feminicídio. Mércia tinha 28 anos e era advogada, e começou a namorar Misael Bispo, que era seu sócio. Com o passar do tempo, ele ficou muito ciumento com Mércia. Quando ela estava com ele, era muito quieta e retraída, o oposto de como ela realmente era. E a família inteira percebeu isso.
O relacionamento tinha idas e vindas. Ele mandava vários e-mails pra ela, dizendo que ela era mentirosa, que ela tinha usado ele, que ela era dissimulada, coisas do tipo. Até que dia 23 de maio de 2010, Messia desapareceu após sair da casa da sua avó. Um pescador que era cliente do mesmo barbeiro do pai de Messia contou que viu um carro parecido com o dela sendo empurrado para dentro de uma represa, na Nazaré Paulista. Seu pai chamou bombeiros mergulhadores e foi até lá, e acharam o carro no fundo. Lá estava a jaqueta e o celular de Messia. No dia seguinte, dia 11 de junho, acharam seu corpo, boiando na represa. Ela levou um tiro no queixo e no braço, mas morreu afogada. Misael negou participação, mas o que ele não sabia é que o seguro do carro dele foi feito por Messia, e ela mandou colocar rastreador, pois ficaria mais barato. Quando checaram o histórico, viram coisas estranhas. Parte 2. Tem caso que buga minha mente. Foi pra mata do estado também. Foi. E você matou como? Enforcada também? Aconteceu a mesma tragédia. Enforcada. Consequência. Mas você não a mordeu. Não. Que Deus ilumine a vida de cada uma delas e que a sociedade também se cuide. Pode conviver em sociedade hoje normalmente? Tenho plena certeza disso. E esse caso do maníaco do parque. Pra eu contar esse caso, eu preciso contar um pouco sobre quem era o Francisco de Assis. Francisco nasceu na cidade de Guaraci, no estado de São Paulo, e na época dos fatos ele tinha mais ou menos entre 30 e 31 anos de idade. A infância dele foi um pouco conturbada, ele teve vários traumas sexuais, relatos de que uma tia materna dele havia quando ele tinha 7 anos de idade apenas. Porém, essa tia negou esses fatos. Há um relato também de que quando ele contou para os seus pais o que sua tia havia feito, os pais dele não acreditou. E quando ele tinha 8 anos de idade, ele acabou matando um passarinho. Grande parte da sua infância também ele passou indo diversas vezes a um matadouro de gado, que era onde o pai dele trabalhava. Há relatos de que ao mesmo tempo que ele ficava assustado com os gados sendo mortos, ele gostava de assistir aquilo, gostava de ver e gostava de ir para assistir. Quando jovem adulto, ele chegou até a ser abusado por um patrão dele em um emprego. Ele também teve uma relação sexual com uma pessoa que acabou mordendo seu órgão genital, que quase arrancou seu órgão genital fora, que fez com que ele sentisse dor nas suas relações sexuais ao longo da sua vida. Ele também chegou a namorar uma travesti que se chamava Tainá. Ela disse que ela apanhava muito do Francisco, ela recebia muitos socos no estômago, tapas no rosto. O primeiro crime registrado contra ele foi em 1995, em São José do Rio Preto, quando uma mulher de 19 anos disse que um homem a forçou a entrar em um prédio em construção, e esse homem era o Francisco. Porém, ele foi liberado por falta de provas. E em fevereiro de 1998, uma mulher chamada Isadora desapareceu. Porém, alguns cheques dela foram utilizados por quem? Pelo Francisco. A princípio, ele foi acusado de estelionato, mas ele disse que usou aqueles cheques porque a Isadora era a namorada dele e ele queria comprar capacete, porque ele era motoboy. Francisco então estava trabalhando de motoboy perto de uma estação de metrô. Foi quando ele começou a ter uma ideia de abordar mulheres que estavam nitidamente tristes e de cabeças baixas. De acordo com ele, esses critérios eram um acesso mais fácil para ele abordar elas. Então ele abordava elas com uma proposta de emprego para elas virarem modelos, que ele iria tirar fotos. Então ele colocava elas na moto dele e levava elas até o Parque Estadual do Ibirapuera, que é onde, de acordo com ele, os fotógrafos estavam lá para as meninas tirarem as fotos.